Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash. Sexta-feira, 9 horas e 51 minutos, dia 3 de junho de 2022. Eu desejo tudo de melhor a você que me ouve, saúde e paz, e que a Top Traders seja uma variável positiva na sua caminhada na Bolsa de Valores. Bom, eu vou fazer primeiramente aqui o racional do mini índice. Ontem nós acertamos, como eu comentei, né? Em 6 meses nós erramos 5 racionais e acertamos uns 120 por aí. Então, enquanto vos falo, hoje eu vou tomar um Guaraviton. Isso aqui acho que não é bom tomar todos os dias não, mas eu gosto. Meu filho que adora. É meio estranha aqui a composição. Acho que não é muito natural, mas é bom. Então, eu vou tomar um Guaraviton enquanto vos falo e falaria em compra a 111,875. Mais ou menos equilibrado aqui o livro de ofertas, né? Professor, onde você acha que, se a gente estivesse numa imersão, um desafio, uma aula ao vivo, alguma coisa do gênero, né? Onde que você acha que a gente conseguiria entregar essa compra? Imaginando uma operação curta, né? Um day trade, um giro. Então vamos lá, aqui a gente tem uma linha de retorno que conecta aos topos. Nós temos essa linha inferior que eu já havia traçado ontem. E temos aqui uma linha mais curta que eu vou deixar em outra cor aqui para destacar. Não acredito particularmente que esse gap permanecerá aberto até o fechamento de hoje. Eu penso que a gente pode colocar um alvo ousado aqui, 112,910 para esse racional. Então daria um pouco mais de 1.000 pontos. Certo? Então daria um pouco mais de 1.000 pontos. Aqui, ó, 112,905, 112,910. Então eu penso que seria o alvo para o racional. Lembrando que não é comando oficial. Nós já temos aí o swing trade na ponta compradora. Observando o gráfico diário, mais do mesmo, né? Quando eu falo mais do mesmo, é mais do mesmo. Mesmo. Se nós colocarmos aqui na tela um gráfico semanal, qual que é a oscilação do mini índice na semana? Queda de 0,47, semana passada subiu 2,90, né? Qual que é a variação do Ibov até a abertura? Estava subindo 0,40, né? O BOVA11 quer dizer está de lado, né? O BOVA11 0,49 não abriu ainda, eu sei disso. Mas a gente está falando numa semana absolutamente lateral, vem de um movimento prévio de alta. Tem uma simetria que joga o preço a 122,300 no mês de junho ainda para o mini índice. E é isso, vida que segue. Uma semana onde deve fechar, eu acredito, né, que busca ali o 113, então fecharia em praticamente lateral, né, uma alta simbólica no período. Por exemplo, né, o Bitcoin, se nós tomarmos como base aqui a semana, 0,43 de alta, quer dizer, mais do mesmo. Vale a pena desfazer a posição? Não, eu não comprei Bitcoin alavancado, eu não estou termado, eu não estou precisando dessa grana para pagar meu convênio, para fazer supermercado, para comprar roupa, enfim. Dinheiro que está principalmente criptomoedas, mercado futuro, ele não pode ter esse tipo de finalidade. Então eu não vou sair do Bitcoin agora, sendo que ele passou aí, na verdade está um mês de lado, né? Ele teve um ou outro pregão aí importante, agora está sobre uma LTA. Eu penso que faz sentido manter. A IBIT H11,
É uma alternativa, né, junto com o Hash 11. Para quem não tem conta em Exchange, é fácil para abrir, tanto fora quanto aqui, pessoal. Né? Então, por exemplo, você vê aqui o Hash 11, talvez esteja aqui recuando para acionar um pivô no rompimento de 2593. É uma ideia. Professor, entre o Hash 11 e o BitH11, em qual que você iria? Hash 11 é mais líquido. Ó. É a mesma coisa aqui o milho, né? O milho, ele tem uma trajetória de queda, mas assim, se a gente for sair, eu espero pelo menos pegar um repique. Né? Então não vou sair agora do milho. Não estou alavancado. Não. Juros, né? O viés dos juros é de alta, querendo ou não, tem um padrão da alavanca com eixo rompido aqui a 12,355. Não tem sinal de topo. Né? Hoje a gente teve o relatório, o payroll, um relatório forte, né? Então a reação ainda é mista, né? Não existe uma... Eu acredito que vai ter uma reação de alta ao longo do dia, né? Os Estados Unidos criaram 390 mil empregos em maio, a previsão é de 328. A gente teve os dados da indústria aqui no Brasil, né? Fazendo preço também. E diz aqui que a indústria opera 18% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011. Então a indústria ainda fraca, porém, entretanto, todavia, é um dos setores que devem ser amplamente beneficiados no curto prazo, com reabertura chinesa e uma Selic terminal de 13,25, que é a minha aposta. E a gente fala aqui do dólar. Por enquanto é um repique, tão somente, né? Mas hoje seria interessante o dólar fechar num território negativo, mesmo que seja leve, senão ele vai passar uma impressão de um ombro, cabeça-ombro invertido. Esse gap já foi fechado, então ele é de área. Né? O 4859500 é uma referência, foi um pouco acima e voltou, fechou o gap de hoje também. Então, seria legal assim esse dólar. Legal para quem está vendido, né? A assimetria ela é um pouco mais favorável à compra nesse momento. Mas se ele arrefecer, fechar abaixo das médias, por exemplo, é um desenho confuso aqui, aí eu acho que fica tudo sob controle e a gente segue com tranquilidade na ponta vendedora. Perfeito? Falando, eu comentei sobre isso ontem no Instagram, mas nem todo mundo acompanha por lá. Os estrangeiros que chegaram a ter praticamente 13 bi de saldo negativo no mercado de ações no mês de maio, fecharam o mês com 6 bi, 169,849. Então, quer dizer, os estrangeiros estão comprando fortemente nas últimas sessões. Né? Muito forte. Eles reduziram de 13 bi para 6. Então, do dia 19 para cá, eles compraram praticamente aí 7 bilhões. Ok? Muito bom. Então agora eu vou prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube. E pessoal, comentem aqui no canal, deixem o like, compartilhem o vídeo, isso é muito importante. João Vinícius diz ali, bom dia querido mestre, obrigado pelos esclarecimentos sobre o petróleo. De fato, pela análise, aparenta que vai subir forte, podendo chegar a 115 mil pontos até sexta. Não vai chegar, né? Ele ontem arrefeceu, eu comentei que precisaria ter fechado acima de um 113.500. Se fechar acima do 113 já vai ser interessante, mantém aí o viés de alta bem forte para a semana que vem. Chegando, seria a semana que vem decisiva para uma entrada forte dos touros? Acredito que sim. Rompimento altista das resistências, que Deus guia a todos nós. E eu penso o seguinte aqui, João. Esse gap é referência. Até aqui é uma alta que passa algum nível de confiança, mas aqui também está a média de 200. Então daqui para cima, se bater no gap e trabalhar acima do gap, ele se torna suporte. Aí eu penso que nós entraremos realmente num ciclo
muito positivo e faremos aí uma pontuação excepcional no mês de junho. Ibovespa em dólares aqui na tela. Mais do mesmo. Subiu forte, aproxima a média de preço. Então, sem novidades, né? É o caso também do EWZ. O EWZ está caindo no pré-mercado, né? Deve abrir caindo. Entendo como oportunidade, isso é provável. É líquido e certa, né? Queda na abertura, porque a gente tem aqui a bolsa em queda e o dólar em alta, né? Então, o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas. Professor, eu estou identificando aqui um ombro, cabeça a ombro invertido. É fato, mas está na parte baixa de Cimarobuzu. Então a briga está entre a figura e esse candle que pode fazer pressão. Fluxo para mercados emergentes. Ele hoje vive uma sessão negativa. Se a gente for observar o candle no semanal, alta de 1,33. Então está desenvolvendo uma simetria em V com alvo a 1168, então tem um bom espaço ainda para subir. Por exemplo, avaliando o semanal do índice DAX, né? 0,23 de alta. Eurostock 50, 0,74 de queda. Paris tem queda de 0,17. Reino Unido, queda de 0,69. Você observando o diário desses benchmarks, porque no Reino Unido eu vejo uma correção normal até o topo anterior. Não muda a minha leitura. Candle aqui na Bolsa de Paris também não. Ponto alto será o rompimento de 6582 acionando o pivô. Eurostock 50, pivô de alta, deve ser confirmado na semana que vem no rompimento de 3846. E o índice DAX, o ponto forte aqui, 14.589. Aqui a gente tem 14.598. Né? Então a resistência dupla a ser vencida. E não creio, por exemplo, numa virada, num movimento de queda mais forte, nem passa, né, pelo que o gráfico nos indica, essa possibilidade assim, de uma inflexão, alguma coisa do gênero. Sobre o VIX, né, a gente compartilha um racional de venda entre 32 e 33 para zerar entre 25 e 26, bingo. Foi a 24 e 33, eu acho que é isso, lucro no bolso, né, para quem entrou. E as bolsas americanas estão caindo aqui no pré-mercado, 0,72 de queda no Dow Jones, 0,97 no S&P 143 no índice Nasdaq. Observando o gráfico diário, a gente viu ontem um movimento muito forte, né? De teste do topo anterior é assim, hoje vai abrir caindo, vai, mas eu não acredito que anule toda essa alta, por exemplo, que a gente viu ontem, né? O S&P, um movimento também de teste do topo anterior e das médias, e o índice Nasdaq, topo anterior e média. Então, mesmo que abram caindo, eu acredito que abra em queda e aí vá recuperando ao longo do dia. Não a ponto de fechar positivo, talvez, mas a ponto de reduzir significativamente a queda da abertura. Títulos americanos de 10 anos continuam em alta, não tem um sinal de topo. Para cumprir a simetria ainda pode esticar a 3,014. O petróleo hoje, se eu fosse fazer alguma coisa no petróleo, eu venderia. Está na parte alta de um canal em Nova York, em Londres. Eu vejo um movimento fraco aqui, nada... Não é uma reação mais forte que vai jogar o petróleo lá nos 120, 130 dólares. Eu seria vendedor em petróleo e comprador em minério, né? Eu estou falando em compra no minério desde os 130, dizendo que pode chegar no início da semana que vem a 150, mantenho o racional e penso que a gente vai acertar. O índice Nikkei vai subindo, rompeu uma LTB importante, significativo esse movimento, abre espaço para buscar 28.338. E no caso da Bolsa de Xangai, vai subindo para o alto e avante, de forma gradual, lenta, serena, porém constante. A Bolsa aqui no Brasil está abrindo o mercado à vista, né? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa
para dizer de forma coletiva aqui, aquelas anotações que geralmente eu faço. Eu procuro me organizar para bem atender os nossos alunos. Acho que está tudo certo aqui. Até para ser bandido tem que ser criativo, né? Por exemplo, eu nem tenho conta no Bradesco, os caras me mandam aqui um e-mail. Dizendo que eu tenho o meu limite aumentou no Bradesco e tal. Ó, e outro e-mail aqui da Netflix, ó, seu pagamento falhou, identifiquei ontem o pagamento. Preço de plano renovação promocional R$ 8,90. Pô, aí não, né, bandido? Aí é complicado, né? R$ 8,90 não tem nada mais por R$ 8,90, nem Amazon Prime. Então até para ser bandido tem que ser inteligente. Eu já paguei os e-mails aqui, tem muito spam, né? Então acho que eu já tinha falado tudo. Aqui, pessoal, a gente falou em compra no mini índice, né? A 111, 880, 890 ali, acho que foi. Já está subindo, a gente vai acertar o raciocínio hoje. Né? Só que, por exemplo, né, a gente imagina que a gente está numa aula, num desafio. O camarada comprou ali, vamos colocar ali 111,900. Aí vai bater daqui a pouquinho 111,300. Para muita gente já tá bom, 400 pontos. Aí você pode ficar 500, 600 pontos. Mas eu penso que vai lá nos 112,800, 112,900 sim. Simetria, né? Gap vai puxar preço, aqui tem um canal. Dito que a gente vai acertar. Então, o que eu farei agora? Eu vou falar dos ativos fixos. Os negócios estão começando, né? Então a gente tem aqui Ambev, um ativo. Eu vou estudar aí no final de semana uma ação que possa substituir. Lá é mais do mesmo, né? A ação está 15 dias de lado. Eu prefiro alguma coisa de renda fixa do que a própria Ambev no momento. B3SA3 já justificaria uma exposição na ponta compradora, seria um ativo para bater renda fixa, mas aí eu prefiro Itaúsa, desse que a gente estuda diariamente. Né? Arma um movimento favorável ao que aconteceu previamente, né? Então sobe, fica de lado para replicar esse movimento posteriormente. Então eu prefiro Itaúsa. Banco do Brasil é um ativo de guarda para seguir tendência, também bater renda fixa. É o mesmo caso de Bradesco hoje, né? Nesse momento o Bradesco abre uma oportunidade mais técnica porque está num topo anterior. É um movimento parecido com o YouTube, né? Topo anterior, média de 21. E nós temos Santander, né, em carteira, que é uma das candidatas a serem trocadas. Lembrando que nós faremos as trocas quando o mini índice atingir aproximadamente. Mini índice e mercado à vista que estarão alinhados aí praticamente. Aos 116 mil pontos e aos 114 de forma sólida, a gente vai ter duas entradas extras no portfólio. Né? BPAC faz um movimento parecido com Itaúsa. Imagina, por exemplo, o investidor, ele está em dúvida entre as duas no momento. A BPAC tem um perfil um pouco mais agressivo, porém não muito no momento. A volatilidade histórica diminuiu consideravelmente. Então, hoje BPAC seria uma alternativa até para investidores conservadores que desejam bater a renda fixa, mas ela é mais ousada, claro, do que Itaúsa, né? Agora, para quem é realmente ousado, um perfil mais ousado do setor bancário, seria Banco Inter, né? Que eu não compraria. Se eu fosse fazer alguma coisa num banco menos convencional, faria em BR-SR6, mas como a gente já tem BPAC e SAMB, não faria sentido nesse momento. Então, ontem, né, houve um movimento muito forte nas ações ligadas ao setor de tecnologia. Positivo subiu praticamente aí 15%. Hoje está trabalhando na parte alta, né, devolvendo um pedacinho proporcionalmente pequeno ali ao que subiu.
Então é a barra que a gente esperava, é uma barra elefante de ignição, tem volume. Isso é muito bom no ativo. Aí a gente vai ter a Cury. Mais do mesmo, está sobre as médias. Se você olhar aqui, ó, Cury Melk, na semana de lá, do Local Web, também estão... alguns podem falar assim, putz, é uma semana perdida. Pode ser. Né? Os ativos, se você colocar na média... Na média, por exemplo, se a gente pegar nossas carteiras, né, nacional, internacional, tudo, foi positiva a semana. Mas você olhando grosseiramente assim, é uma semana praticamente de lado. Vamos trabalhar na próxima para ter uma... Esperamos uma performance melhor, porque é o que os gráficos, fundamentos e fluxo indicam, né? Então vamos lá. E aí, Gerdau? A Gerdau já teve uma semana mais positiva, ontem um movimento muito bom, ela deve seguir devagar e sempre dando sequência a esse ombro, cabeça-ombro invertido, né? A Gerdau, se a gente colocar aqui um gráfico semanal, GGBR4, o ativo, além de mostrar uma alta de 2,45, indica aqui que vai romper o 30 com 80 e acionar um pivô de alta no semanal. Isso é bem expressivo. Né? Muito expressivo mesmo. Então vamos lá, falemos também do IFNC. É mais do mesmo, né? Uma semana também com movimento lateral, mas que mantém o viés de alta, talvez um recuo para formar pivô. Aí o índice de materiais já tem uma semana positiva e corrige ali na parte alta do candle de ontem. Não acredito que vá virar esse mercado, alguma coisa do gênero. E índice financeiro de materiais está bem alinhado para uma alta. O IMOB, ombro cabeção invertido, movimento tênue, muito discreto na semana. E o código passa pelo índice de consumo, que está absolutamente de lado, né? Como se fosse uma semana, sei lá, que não teve pregão. Índice de energia, absolutamente de lado. Se a gente pegar, por exemplo, ó, índice de energia, então, assim, é como se não tivesse ocorrido essa semana para o mercado. Ó, índice de energia, queda de 0,21, índice de consumo. Aí já teve uma queda maior de 1,47, mas aí você pega, por exemplo, IMAT. Aí teve alta de 3%, bem alinhado. IMOB, queda de 2,95, aí você pega o IFNC, queda de 1,21. Então, você colocar no frigir dos ovos, né? Você bota aqui o IBOV, né? Que é o resumo da ópera, queda de 0,29. Então, como se não tivesse quase aí tido pregão. E aí o mini índice estupidamente volta aqui na região de 111,900, mas daqui a pouco, talvez antes da gente acabar de gravar, esteja ali no 111, 112,200, 111,100, 112,100, abrindo espaço para o 113 talvez até o fim do dia. Isso se tiver volume, né? Tá bem um movimento atabalhoado, até um pouco estúpido na minha concepção. No caso do dólar, né, ele está na média de 21. Nós comentamos, né, sobre a perda da média. Quebraria praticamente essa simetria, possivelmente de alta. Aqui um oco invertido disfarçado, ombro, cabeça, ombro. Então, uma aproximação da CLTA seria interessante para quem está vendido. E tem alguns momentos o mercado ele testa mesmo a paciência da gente. Isso daí é praxe. E essa semana em especial, nesses movimentos laterais, são um teste de nervos aí, mas seguimos em frente. Vai montar um negócio, né, no setor de serviços, na indústria, aí a paciência tem que ser multiplicada por 100. Né, vai lidar com inquilino, atender cliente em comércio, aí é bem mais complexo do que a bolsa, pelo menos na minha concepção. CLTB nem se aplica. Aqui, se a gente for avaliar, tem um ombro, cabeça, ombro invertido também, oculto aqui praticamente. Se você observar de uma forma mais grosseira, mais minuciosamente, percebe-se, né, essa configuração no Small 11. Então, na minha visão, oportunidade. Small 11 é o mesmo caso, né?
Caindo 0,83, né? Então, um pouquinho que corrige aí essa queda durante o dia, fecha a semana de lado, né? Então, é isso. Petro 4, eu tenho dito que eu não seria comprador. Tem muitos problemas políticos aí envolvidos. Se eu fosse operar o setor, seria em RRP3, Prio e Enalta, mas pessoal, se eu estou falando que eu seria vendedor em petróleo, não faz sentido falar em comprar uma ação do setor. Vale sim, eu penso que as correções são oportunidades. Seria comprador de Vale e minério. No momento, como nós somos de Semin e Gerdau. China 11 caminha lá para o 6,36, que é o alvo do nosso racional iniciado a 5,70. Aí falamos do DI, né? O DI não tem um sinal de topo, assim, sendo bem sincero. Diferentemente do dólar. E aí ontem eu fiz a carteira ouro. Hoje eu vou fazer a carteira... Não, eu vou fazer a carteira Fly USA. Então, claro, hoje vai abrir em queda? Vai abrir em queda. Mas será que não recupera parte dessa queda totalmente durante o pregão? É possível. Mercado Livre, que subiu 9,77, rompeu um triângulo e a média de 21. AMD, que eu venho falando desde os 85, 90 aqui, que é uma oportunidade histórica, já está 108, né? Então rompeu o pivô de alta, 104,22 e tem muito espaço para subir. Está caindo 62 no pré-mercado, oportunidade para quem quer aumentar o lote, ó, tem gap aqui aberto, aqui em cima. XP, né? XP está armando o rompimento de um pivô que deve ser confirmado aos 23,75. Está caindo talvez no pré-mercado, mas vai provavelmente recuperar isso durante o dia. A Tesla, o Elon Musk manipula tudo que ele quer, né? As ações da Tesla, do Twitter, das criptomoedas, então está devolvendo a alta de ontem, mas eu não acredito que arrefeça esse movimento de recuperação, sim que ele tenha continuidade, que essa queda na abertura seja oportunidade. Dia Company, um baita arame de fundo mulher grávida japonês, está acima do fundo anterior e deve romper a média de 21 e diferenciar aqui o movimento de um simples repique ou inflexão, né? Voo de galinha ou de águia. GM eu entendo como oportunidade mega histórica de compra, de aquisição, principalmente para investidores conservadores, tem ideia de médio prazo nos Estados Unidos, médias cruzadas em modo compra. É o mesmo caso da Apple, oportunidade histórica de compra, ainda muito barata, né? Essas ações vão abrir caindo, são oportunidades para quem deseja comprar. United Steel, mesma forma que a gente tem Gerdau e Semin, ela deve voltar aos 38 aqui, acredito que no mês de junho. JP Morgan desenha aqui um mastro bandeira, tem fundo duplo acionado, eixo a 122,97 e forte, amplo espaço para subir. 3M é uma candidata a ser trocada, mas ela tem uma simetria de alta. Vamos observar se ela rompe 14984 e deslancha, senão eu já tenho 2 ou 3 candidatas para substituí-la. E CAT já faz um movimento importante. O sinal de inflexão foi o Arami entre os dias 20 e 23 de maio. Ela rompeu uma LTB, é para o alto e avante. O gap aqui vai puxar o preço como um imã, padrão do farol. E o mini índice daqui a pouquinho aqui vai bater 112,100, 112,200, 112,300. Cara, o Cartesian, eu fiz os estudos no... Assim, o trabalho que a gente faz aqui, se você não encarar como uma missão, você não desenvolve. Haja paciência, assim. Você faz os desenhos durante a gravação. Fala, você não desligou o programa, alguma coisa. Putz, eu estava gravando, os estudos estavam prontos. É realmente um trabalho que é um teste de paciência diário. Então aqui tem as variáveis são muitas, internet, software, tem que lidar com muita coisa. Então aqui no Frigir dos Ovos nós temos um canal, o mercado o mini índice está na parte baixa desse canal. Temos aqui
um gap que na minha visão é diária será preenchido ainda hoje. O preenchimento do gap traria o preço a 112,650, porém, entretanto, todavia, penso eu que tem potencial de ainda hoje, é o nosso racional vir a 112,910. Lembrando que o racional foi aberto ali a 111,880. Aí podemos traçar aqui a máxima de ontem a 113,210 também. Seria o próximo objetivo, né, digamos assim, se houver o rompimento do 112,910. Aqui marquemos a mínima do dia também, 111,740. Dá a impressão aqui, queridos, que nós temos algo parecido com uma pinça de fundo, alguma coisa assim, sobre uma LTA, base de canal. É um desenho gráfico bastante interessante. Saúde e paz a todos, pessoal. Que Deus abençoe o nosso trabalho, Família Investimentos. Seguimos juntos, porque juntos somos mais fortes. Valeu!